Bom dia, galera. Meu nome é Isaac Vinícius, tenho 19 anos e eu quero trazer uma palavra para o seu coração. Essa palavra se encontra lá no livro de Romanos, capítulo 3, do versículo 23 até o versículo 26, que diz assim: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Esse texto ele nos traz algumas verdades concernentes ao reino de Deus. A primeira verdade que aqui está destacada é que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos pecaram, não há ninguém bom na terra, não há ninguém justo, não há ninguém que possa dizer eu possa me salvar, não há ninguém sequer bom o bastante. Veja, compare a sua vida. Se você já mentiu, então você já pecou. Se você já fofocou com alguém, você já pecou. Se você, vamos dizer assim, já colou na escola numa prova, você já pecou. Isso aí equivale para todos os seres humanos. Não importa quão bom você seja perante a sociedade, você pecou contra Deus. E por causa desse pecado, você foi separado de Deus. É como se estivesse um grande muro impedindo você de ir até a Deus, de falar com Ele. É como se tivesse um grande muro que separasse você de Deus. Como está escrito lá em Isaías, não me lembro o versículo agora, mas está escrito que o que faz separação entre nós e o nosso Deus é o nosso pecado. Ou o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado nos separou de Jesus. E quando lá no Éden, se você lembrar bem, Deus criou todas as coisas. Fez o homem conforme sua imagem e semelhança e colocou ele no jardim do Éden. E naquele jardim ele disse, olha, você pode comer de todo tipo de fruto que tiver aqui nesse jardim, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia de comeres dela certamente morrerás. E como nós sabemos pela história, Adão e Eva comeram do fruto. E por causa disso, eles foram amaldiçoados por Deus. Uma das maldições trazidas para o homem é que toda a terra seria maldita por causa dele. Para a mulher, Deus disse, agora você vai ter que sofrer dor de parto. E para a serpente ele disse, olha, agora você vai ter que se rastejar sobre a terra. E da semente da mulher que tu te separaste de mim. E da semente da mulher virá um que irá esmagar a sua cabeça. Ali foi a primeira profecia sobre Jesus Cristo. E por causa do pecado do homem, agora ele estava separado de Deus. Agora ele era merecedor da morte. Não só a morte física, se você olhar bem a história de Adão, Adão não morreu instantaneamente, nem Eva. Eles viveram depois do Éden. Adão viveu 932 anos, se não me engano. Mas se não for isso, ele viveu mais de 900 anos. Então ele viveu muito tempo. Ele não morreu instantaneamente, fisicamente. Mas Deus ele também estava falando ali sobre duas verdades. Primeiro sobre a morte física. Agora todos aqueles que pecaram iriam morrer. Morte física. Morte da nossa carne. Porém, não só essa morte, mas também a morte espiritual. Ou a segunda morte, que é o inferno. Que o próprio Jesus pregou. O inferno agora. Todo aquele que pecar irá para o inferno. Irá ter a segunda morte. Essa era a sentença. Como está escrito, o salário do pecado é a morte. Porém, Deus ele amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, todo aquele que crê em Jesus não irá morrer, mas terá a vida eterna. Para todos os que creem. Olhe isso. Após o homem pecar contra Deus, ele foi separado. Vieram homens bons na terra? Vieram homens bons, homens santos. Abraão era o pai da fé, um homem santo. Porém, Abraão mentiu. Moisés, o grande libertador do povo judeu. O cara que libertou o povo do Egito. Pecou, ele assassinou. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Assassinou, adulterou e mentiu. Compare sobre a sua vida. Você é tão errado quanto eles. Eu sou tão errado quanto eles. Eu mereço a condenação do inferno sobre mim.
Você também, porque nós pecamos. Mas entenda, diante dessa lógica, nenhum homem poderia se salvar. Ninguém poderia se salvar. E você pode dizer, mas Isaac, eu sou uma pessoa boa. Eu sou um bom vizinho. Eu sou um bom amigo, eu alimento os pobres, eu ajudo todas as pessoas. Mas isso não adianta, isso aí não dá para pagar o seu pecado. O seu pecado não pode ser pago por obras. A única forma de pagar o pecado é morrendo. É a morte. É a única forma. A única forma que tem para se pagar o pecado é derramar o sangue. Através do derramamento de sangue, através da morte de alguém. No Antigo Testamento nós vamos ver que o povo judeu, Deus deu uma instrução ao povo judeu. Eles tinham que pegar um cordeiro puro, imaculado ou sem mancha nenhuma, com mais de 1 ano de idade. Então, um cordeiro já adulto, sem nenhum tipo de mancha, um ser inocente. E aí o sacerdote teria que vir, impor as mãos sobre a cabeça desse cordeiro e passar todo o pecado do povo para esse cordeiro. E aquele cordeiro ser morto por causa do pecado do povo. Ou seja, um inocente teria que morrer pelo culpado. Algum santo teria que morrer pelo pecador. Dão para entender isso? É isso que a Bíblia declara. Para pagar o pecado é necessário a morte de alguém. A morte de alguém santo. Mas veja, cordeiro não é totalmente santo, pois ele foi afetado, querendo ou não, pelo pecado. Então, era um sacrifício, vamos dizer assim, completo. Porém, quando nós vemos no Evangelho, João Batista, quando ele olha para Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis aí o homem que irá pagar todo o pecado. Seu nome é Jesus de Nazaré. E Jesus, ele viveu como um homem normal até seus 30 anos de idade, quando ele começa seu ministério. E no seu ministério ele curou pessoas, ressuscitou mortos. Ele pregou o evangelho de Deus a toda criatura, fez grandes milagres. Mas essa não era a missão completa de Cristo, só fazer milagres, só pregar o evangelho. Ele teria que morrer pelo pecado do povo. Lá em Isaías diz que ele teria que ser moído pelas nossas transgressões. E assim aconteceu. Jesus, depois da última ceia, vai para o monte Getsemane e ali ele faz uma das orações mais lindas ao Pai. Ele diz: Pai, se for possível, lança de mim esse cálice. Ou seja, se for possível, Pai, não me deixa sofrer. Não fique longe da minha presença, pois ele sabia que teria que pegar todo o pecado do povo e por isso iria se separar de Deus. E ali ele diz: lança de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Naquele momento Jesus estava suando sangue. Naquele momento Jesus estava triste, contrito. É tanto que Deus enviou o anjo para consolá-lo. Nós vemos isso em um dos evangelhos. Mas ainda não era o fim. Após isso, Jesus é levado diante do sinédrio dos judeus. E ali meio que fazem um arrumadinho para que Jesus fosse condenado. E Jesus é levado até os romanos. E os romanos chicoteiam Jesus com chicote de osso e de ferro ou chumbo. E ele é chicoteado durante a noite inteira. Mesmo assim não abriu a sua boca. Depois disso, Jesus é levado diante de Pilatos. E Pilatos diz para o povo: olha, vocês podem escolher um desses dois, ou Barrabás ou Jesus, para que eles morram na cruz. E ali o povo escolhe Jesus para morrer na cruz. E quem era Barrabás? Barrabás era um assassino, um revolucionário contra o Império Romano. Era alguém mau, alguém perverso. Porém, Jesus tomou a cruz que era de Barrabás. E Jesus é levado para aquela cruz. E ali é pregado em seus pés pregos e em suas mãos. E Jesus fica naquela cruz totalmente nu, despido, sem veste nenhuma. E ali, na sua última palavra, ele diz, no seu último momento de vida, ele diz: Tetelestai, está pago o preço do teu pecado foi pago em Cristo Jesus. Sabe o que isso significa, querido? Que é o preço do nosso pecado agora está pagado em Cristo. Cristo pagou o erro que era meu, o erro que era seu, por amor. Para terminar, vou ler o último versículo. Versículo 26. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus.